Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Raimundo Neto, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Ruth Dias, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Mais um programa pela graça de Deus, estamos aí caminhando. Hoje a reflexão da mensagem é com o nosso amigo Marco Arruda, pastor preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Vou bem, graças a Deus. Amém. Meu amigo, quando João Batista batizou Jesus nas águas, qual o tamanho dessa honra em batizar Jesus? Era inexplicável, né? Era algo tremendo, porque João Batista já sabia, já havia sido anunciado a ele quem era aquele moço, que não era apenas seu primo, segundo a carne, mas era o próprio Messias, o próprio Cristo, diante do qual ele havia sido enviado para preparar o caminho. Depois, mais tarde, ele veio a dizer ao povo, à multidão, que ele batizava com água, mas vinha alguém após ele que batizaria com Espírito Santo e com fogo, o qual ele não era digno de desatar a sandália de seus pés. Então era uma honra muito grande que estava acontecendo ali naquele momento. Legal, show de bola. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Hoje nós vamos estar lendo em Romanos, capítulo 10, versículo 8 a seguir, falando sobre a pregação do Evangelho e também algo muito sério, que nós não podemos julgar quem quer que seja. Nós não podemos julgar e nem dizer em nosso coração quem será salvo ou quem será condenado. A nossa ordem, a nossa missão, a qual o Senhor Jesus nos deu aí de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não cabe a nós julgar quem vai receber ou quem vai rejeitar. Isto cabe a Deus e à obra do Espírito Santo de Deus. Nós vamos estar lendo aqui uma passagem em Romanos capítulo 10, versículo 8 a seguir, que diz: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. No profeta Isaías, capítulo 53, Isaías diz quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A palavra crer, nós vemos a necessidade de crermos em Jesus. Nós vemos o início da obra de Deus na vida daqueles que hão de ser salvos. É necessário crer em Jesus Cristo, crer na sua morte, no seu trabalho
Redentor na cruz do Calvário, crer no poder do seu nome, no poder do seu sangue. Mas a palavra de Deus mesmo está dizendo: como crerão se não há quem pregue? Como alguém pode crer se não ouvir? A palavra, nós devemos crer, nós precisamos crer, e isto é feito através da fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso é necessário que cada um de nós ouçamos a palavra de Deus, não apenas ouvintes esquecidos, como diz Tiago, mas ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Se nós apenas ouvirmos e não colocarmos o nosso coração, e nós não guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, isto não surtirá efeito algum. Nós precisamos ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Eu admiro muito e observo muito a vida de Maria, mãe de Jesus, do Senhor Jesus, que gerou o Senhor Jesus. Foi uma mulher escolhida por Deus. E algo maravilhoso que eu observo na vida dela é que ela observava e guardava tudo em seu coração, tudo que se referia ao Senhor Jesus. Quando ela e José encontraram o Senhor Jesus, quando ele tinha apenas 12 anos e estava instruindo os doutores em Jerusalém, no templo, ela guardava tudo em seu coração. É isto que nós precisamos fazer. Não apenas ouvirmos, mas guardarmos em nosso coração e meditarmos na palavra de Deus. E sempre, assim que possível, nós colocarmos em prática aquilo que ensina a palavra de Deus. Colocarmos em prática a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar a todos que se haviam perdidos. E o Senhor Jesus, ele próprio disse: eu não vim para julgar o homem, eu vim para salvar o homem. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não necessitava de que alguém falasse para o Senhor Jesus a respeito dos homens. Não precisava que alguém trouxesse informações das más obras dos homens para o Senhor Jesus, porque ele bem conhecia o que havia no coração de cada um. Uma certa vez, o Senhor Jesus curou um homem, um judeu, chamado Simão. Este homem era leproso. Tempos depois, este mesmo Simão convidou o Senhor Jesus para uma refeição na sua casa. Quando eles estavam à mesa para comer, entrou uma mulher e abaixou-se aos pés do Senhor Jesus e começou a lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Então aquele Simão, o dono da casa, começou em seus pensamentos fazer um julgamento precipitado do Senhor Jesus. E ele dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta realmente, ele saberia quem é esta mulher. E naquela época não era permitido a uma mulher tocar em um homem. E o Senhor Jesus não somente permitiu que aquela mulher o tocasse, mas que ela abraçasse, beijasse seus pés, lavasse seus pés com as suas lágrimas e enxugasse com seus cabelos. Então o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, disse: Simão, eu entrei em sua casa e não me saudaste com ósculo santo. Ao chegar em sua casa, não colocaste água em uma bacia para que eu lavasse os pés, o que também era costume da época. Então, ele disse para Simão: olha, Simão, eu vou lhe contar uma história, e eu quero que você me responda. Haviam dois homens que deviam para uma outra pessoa. Um devia 50 dinheiros e o outro devia 500 dinheiros. E este homem perdoou a ambos. Agora eu lhe pergunto,
a qual destes dois que foram perdoados amará mais este senhor que lhes perdoou a dívida? Então Simão disse, no meu parecer, é o que foi perdoado 500 dinheiro. E o Senhor Jesus lhe disse, respondeste bem, Simão, aquele que muito é perdoado, muito me ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco me ama. Então, não cabe a nós julgarmos quem é muito pecador, quem é pouco pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, derramou seu sangue precioso para perdoar e salvar pessoas de todas as nações, raças e línguas. E diz a palavra de Deus que ele derramou seu sangue por muitos. Não diz que ele derramou por todos, mas por muitos. Por que não por todos, mas por muitos? Sendo que ele amou a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor Jesus convida o homem a vir a ele convida a todos. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele também promete, e todos que vir a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas por que ele derramou seu sangue por muitos, mas não por todos? Porque ele bem sabia que nem todos creriam. Ele derramou seu sangue por todos aqueles que hão de crer nele, todos aqueles que hão de crer no Evangelho. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Ele foi justificado por crer em Deus, por crer nas promessas de Deus. E ele esperou contra a própria esperança, quando tudo dizia que era impossível para ele e para sua esposa, quando tudo dizia que as promessas de Deus pareciam impossíveis para se cumprir em sua vida. Deus havia prometido que da sua semente Deus abençoaria todas as nações da terra e Deus faria uma grande nação. Deus levantou várias nações das sementes de Abraão. Abraão teve vários filhos, mas a semente da qual Deus levantou um povo para si próprio, um povo chamado povo de Deus, herança de Deus, foi através do filho da promessa chamado Isaque. Foram vários filhos que Abraão havia tido. Ele teve o filho da escrava, mas o filho da promessa, que foi gerado pela sua própria esposa, o qual ela não conseguiu acreditar a ponto de dar a sua escrava para que gerasse um filho para Abraão. Mas no tempo certo, Deus veio a Abraão e a Sara. E Sara concebeu na velhice, sendo tanto Sara como Abraão avançados de idade, seu corpo mortificado, o ventre de Sara mortificado, para que todo o povo de Deus, todos por onde chegar o Evangelho, possam crer que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade. A palavra de Deus diz, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todos aqueles que receberem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Diz a palavra de Deus, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. É necessário crer e passar pelo batismo no seu nome poderoso, neste nome santo que perdoa nossos pecados, através do nome precioso de Jesus. Diz o apóstolo Pedro em Atos 10:43, que todos os profetas dão testemunho de que pelo nome do Senhor Jesus nos são perdoados nossos pecados. Então o próprio Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém perguntou ao Senhor Jesus, como alguém pode realizar as obras de Deus? O Senhor Jesus responde,
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então Abraão realmente realizou as suas obras de obediência, levando Isaque, e realmente ele estava disposto a sacrificar Isaque no altar do sacrifício. Quando Deus bradou a sua voz através do seu anjo ali, disse: Abraão, não toque no teu filho, porque Deus não aceita sacrifício humano. Ali Deus havia provado a Abraão, mas os deuses falsos pediam aos homens que sacrificassem seus filhos. Deus nunca permitiria que alguém oferecesse um sacrifício humano a ele, mas ali Deus estava mostrando o que ele iria fazer um dia para salvar toda a humanidade, porque a palavra de Deus diz que desde a fundação do mundo, em Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Antes que os homens caíssem, antes que os homens se perdessem, Deus já havia se provido de um Cordeiro, do seu Cordeiro, do único e perfeito Cordeiro. Quando Isaque perguntou para seu pai: eu vejo a lenha, eu vejo fogo, eu vejo o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. Então Abraão estava dizendo algo que Deus já havia feito. Deus já havia provido de um cordeiro, e no tempo certo, determinado por Deus, Deus preparou este cordeiro no ventre de Maria, este menino que desde pequeno ele nasceu, ele cresceu, uma pessoa perfeita, uma pessoa santa que nunca pecou. A Bíblia diz que nunca houve engano na sua boca. A pergunta que foi feita hoje pelo nosso irmão Jair no início é sobre qual o tamanho da honra que João Batista teve por batizar o Senhor Jesus. Então nós vemos que o Senhor Jesus ele veio para ser exemplo em todas as coisas para nós. João capítulo 13, ele diz para os discípulos: porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então o Senhor Jesus, ele nos deu um grande exemplo em toda a sua vida. Durante toda a sua vida, ele nos deu exemplo de como nós amamos o nosso próximo, como nós perdoamos o nosso próximo, e como nós devemos nos humilhar, sermos humildes diante de Deus, diante dos homens. E assim, ele nos deu exemplo sobre o batismo. Primeira obra do Senhor Jesus, no início, primeiro passo, primeira atitude do Senhor Jesus, no início do seu ministério, foi ele ir ao Jordão e ser batizado por João Batista, dando exemplo aos homens que é necessário nascer de novo, nascer das águas, nascer do Espírito. Ele não tinha pecado para ser perdoado ali através do batismo nas águas, mas ele fez sem que ele não tinha necessidade de fazê-lo. Ele não precisava receber o perdão dos pecados, não precisava ser batizado, como o próprio João Batista disse: eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas ele disse: faça isto, porque é necessário cumprir toda a justiça. E o início da justiça de Deus começa pelo batismo nas águas, onde são sepultados nossos pecados e onde nos é imputada a justiça de Cristo em nós, onde ele nos justifica pelo seu sangue. Mas quando nós tomamos um passo, decidimos dar um passo em direção a Deus, em direção ao Evangelho, ainda que você que nos ouve não consegue compreender a Bíblia, não consegue, você diz: eu leio a Bíblia e não entendo. Não se preocupe. Se você tem sede de Deus, se você tem sede da salvação, venha para Jesus, entrega sua vida a Cristo. A palavra de Deus diz que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir, ele vai abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e vai nos guiar passo a passo para compreendermos a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje
e em todos os dias de sua vida, que você possa abrir o seu coração e receber o Evangelho, receber a palavra de Deus. O Evangelho são as boas notícias, que nós estávamos perdidos em nossos pecados e Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu na cruz por nós, Ele se entregou por nós para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou sobre Ele as nossas iniquidades e as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi desprezado, foi humilhado, mas Ele cumpriu o seu ministério, Ele cumpriu a sua missão até o último momento, algo que ninguém conseguiria fazer. Ele próprio suou gotas de sangue ali no Getsemane, sabendo e já se angustiando pelos momentos do Calvário que Ele sabia que havia de sofrer. Mas Ele foi um coração valente, Ele foi até o final, Ele entregou a sua vida, consumou a obra da redenção. E quando Ele disse tudo está consumado, o véu do templo que fazia separação entre nós e Deus se rasgou e foi consagrado na sua carne um novo e vivo caminho. E agora, pelo sangue de Jesus Cristo, temos acesso ao trono da graça. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Marcos. O maior sucesso do Evangelho é permanecer até o fim, viu? Esse é o maior sucesso. E a gente também dá valor quem está ao nosso lado, né? Entendeu? Amém. É mais ou menos isso. Pastor Marco Arruda, preleitor, casado com Cirlei Arruda, congrega na Igreja Assembleia de Deus, Pentecostais de Jesus Cristo. Parque Universitário, Campinas, São Paulo. Mora no Jardim Planalto de Viracopos, Campinas, São Paulo. O irmão prega em outras igrejas também? Posso ir? Pode deixar o número do irmão, fazendo favor, o contato do irmão aí. O meu celular é 19 981660221. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero mandar um abraço a todos que estão vendo esta programação. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe o ministério de vocês grandemente lá, a família do Senhor também. Amém. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Daniela Monte, que mora em Salvador, Bahia. Um abraço também para Eliezer Silva, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Desde já, um ótimo domingo a todos, até a próxima.